Professor, eu já me tornei um acólito nível 1 e entendi o básico das lições públicas. Leilin disse suavemente. Eu sei, você deseja escolher o assunto para o conhecimento que estou fornecendo. Croft interrompeu o discurso de Leilin. Ouvi dizer que você já ensinou outros acólitos sobre as lições públicas que você participou para ganhar cristais mágicos. Parece que suas habilidades de aprendizado e memorização são notáveis. Pelo que vejo agora, você tem a capacidade de aprender uma informação de um nível superior. Obrigado. Leilin se curvou profundamente. Leilin tinha algum conhecimento sobre as lições pagas na academia. Embora os professores tenham informações em um nível mais alto, foram apenas suas próprias descobertas. Quanto a outra pesquisa de ponta, incluindo os resultados de vários experimentos pessoais, a informação era negociada apenas no nível dos professores. Esta informação foi considerada a melhor, e pode até mesmo ser transferida diretamente para a memória de um acólito, para que eles nunca a esqueçam. No entanto, as taxas também eram as mais caras, cada disciplina exigia pelo menos 10 cristais mágicos e Leilin simplesmente não podia pagar agora. A única coisa que ele poderia esperar era o único assunto livre que Croft prometia no começo. Croft acenou com a cabeça e colocou o aparelho na mesa de lado. Ele então recuperou alguns itens estranhos de Godnosmir e os colocou sobre a mesa. Havia um enorme livro com uma capa amarela, uma bola de cristal e um tubo de ensaio cheio de líquido amarelado. Esses 3 itens representam minhas 3 áreas de especialização. O livro da esquerda representa a neutralização da energia, a bola de cristal representa o herbalismo e o tubo de ensaio representa a potionagem. Faça a sua escolha. Croft disse. Eu escolho potioneering. A razão pela qual Leilin escolheu Croft como seu mentor foi avançar na potioneering e depois confiar na venda de poções para ganhar dinheiro para seus estudos, então naturalmente ele escolheu isso. O pocionamento elementar é um curso avançado que se origina do curso básico de pocionamento público. Em teoria, é possível começar a preparar poções depois de entender completamente essas 2 lições. Eu sabia que você escolheria isso. A meia-idade Croft revelou um sorriso. A arte da produção de poções é extremamente complexa e complicada, o menor erro resultará em um fracasso. Todos os mestres de poções gastaram uma grande quantidade de recursos para acumular sua experiência. Você está pronto para isso? Sim, senhor. Eu acredito neste ditado, você pode não ser recompensado pelo trabalho duro, mas sem trabalho duro, definitivamente não haverá recompensa. De fato. Uma mentalidade muito boa. É preciso ter essa filosofia no caminho da verdade. Croft assentiu e entregou o tubo de ensaio amarelo a Leilin. Isso é seu agora. Como faço para usá-lo? Leilin olhou para o tubo de ensaio em suas mãos. Basta beber diretamente. Leilin abriu a tampa de madeira e despejou o líquido amarelado em sua boca. Um fedor desagradável de esgoto se infiltrou em seus sentidos, e o cheiro permaneceu em seu nariz. O rosto de Leilin ficou vermelho e até as lágrimas saíram. Ele mal conseguiu engoli-lo quando ele ofegou por ar. Eu juro, eu nunca bebi uma coisa tão fedorenta antes. Mal cheiroso. Um cheiro inimaginável constantemente chocou os nervos de Leilin, fazendo-o sentir como se estivesse desmaiando. Sob o estímulo do cheiro extremo, o ambiente parecia embaçado para Leilin, e todos os itens da vizinhança pareciam estar distorcidos. Você, parece, não tão. Leilin olhou para Croft. Nesse momento, o professor parecia um macarrão, torcendo-se e distorcendo-se. Os lábios do professor abriram e fecharam e ele falou esporadicamente, o que provocou muito barulho. Soava como a fricção produzida entre 2 metais, ou algum rádio quebrado com sinal fraco. Leilin levantou a mão, as palmas das mãos suaves pareciam estar cheias de dobras e até derretiam como uma vela, caindo uma gota de cada vez. E finalmente, o corpo inteiro de Leilin se transformou em uma poça de líquido e desapareceu completamente na escuridão. Como você está se sentindo? A voz de Croft soou e Leilin ficou assustada. Ele tocou sua cabeça, a sensação dura trazendo calor e um pouco de umidade. Os arredores voltaram ao normal, e Croft ficou ali sorrindo. Eu não me sinto muito bem. Grandes quantidades de suor escorriam da cabeça de Leilin. Foi o que eu vi antes, uma ilusão. Parecia muito real. Essa é uma ocorrência normal, os feitiços ilusórios dos magos parecem realidade para os acólitos, e alguns acólitos até mesmo experimentaram toda a sua vida dentro das ilusões e morreram de velhice. A voz de Croft soou. A informação já foi transferida para o seu cérebro, faça mais meditação depois que você voltar. Neste momento, Leilin descobriu um bloco de novas informações dentro de seu cérebro. Uma frase apareceu no lado direito do texto, dizendo, pocionamento elementar. Bem. Hoje sua tarefa é varrer a área 3 e também congelar toda a relva antiga de fogo. Croft distribuiu as tarefas. Leilin acenou com a cabeça e pegou as ferramentas no canto do laboratório e depois foi para a área 3. Parabéns, Leilin. Durante o intervalo de Leilin, vi que veio antes de Leilin. Eu só tive sorte. Leilin sorriu levemente. Vi que tinha vindo aqui um ano antes dele e também era um acólito nível 1. Uma vez que você é um acólito nível 2, você poderá usar magias de rank 0. Além disso, as runas mentais ficarão cada vez mais difíceis. Eu ainda tenho que perseverar por pelo menos mais um ano de meditação antes que eu tenha uma chance de avançar. Com o iShip, Leilin estava plenamente ciente da situação em que se encontrava. Do outro lado, Merlin, que estava entediado com suas experiências, levantou a cabeça e forçou um sorriso que era mais feio do que chorar. Leilin assentiu com a cabeça em reconhecimento. Ele sabia que esse veterano havia queimado os músculos do rosto em um experimento e agora não conseguia fazer nenhuma expressão facial. Os experimentos com magos são realmente traiçoeiros. Leilin balançou a cabeça. Leilin era bastante eficiente e normalmente terminava a tarefa que Croft lhe dava ao meio-dia. Se houvesse tempo livre à tarde, ele iria ouvir as lições públicas. Adeus. Depois de se despedir de Bicky e Merlin, Leilin não foi para a área acadêmica, mas foi para o posto de comércio. O posto comercial era enorme e estava localizado ao lado da área da missão. No entanto, foi bastante caótico, muitos acólitos vestidos de cinza montavam barracas, com uma tabuleta ereta indicando os itens e condições que desejavam vender ou comercializar. De vez em quando, alguns acólitos se engajavam em pechinchar, era extremamente agitado. Parece que apenas os acólitos estão por perto. Quanto aos magos, eles deveriam ter outra área para trocar. Leilin olhou e só viu vestes cinzentas, nenhum único mago branco ou preto estava presente. Leilin olhou pelas barracas. Alguns deles estavam no chão, semelhantes aos vendedores ambulantes do mundo anterior, e pareciam um pouco sujos. Os itens das bancas de piso pertenciam à categoria diversa, a maioria deles eram arcos, facas, dardos e assim por diante. Havia também a pele, os fígados e os olhos dos organismos vivos, e alguns ainda tinham traços de sangue. O resto foram alguns outros itens que Leilin não conseguiu identificar. Quanto às poções, todas as barracas com poções em sua placa tinham acólitos clamando sobre elas. Todos os donos de barracas tinham expressões calmas e irradiavam fortes ondas de energia. De acordo com a estimativa do Shipai, a maioria desses acólitos eram acólitos nível 3. Como esperado, a raridade das poções está acima da minha imaginação, para não mencionar os artefatos mágicos, nenhum único está à venda. Leilin pensou em Jaiden, que anteriormente usava o distintivo de cor verde. Esse era um artefato mágico de baixa qualidade, semelhante ao anel que ele tinha antes. Um acólito nível 1 não poderia usar nenhum feitiço, mas Jaiden já tinha subjugado Calyreir através do artefato mágico de distintivo verde.
Agora parece que o artefato mágico foi dado a Jaiden por Dorothy. Leilin não pôde deixar de ficar com um pouco de inveja. Anteriormente, ele também possuía um artefato mágico, mas, infelizmente, havia sido quebrado e usado na transação para se inscrever na academia. Com essas condições agora, seria extremamente difícil obter outra. Leilin olhou para as mercadorias em exposição enquanto caminhava em direção ao centro do posto de troca. Havia algumas cabanas de madeira aqui, e elas pareciam ter padrões mais altos em comparação com os arredores. Os acólitos que ocasionalmente entravam e saíam irradiavam fortes ondas de energia. Leilin casualmente entrou em uma loja vendendo poções. O que você precisa? O dono da loja era gordo e usava um manto cinza. Ele parecia um pouco preguiçoso. De acordo com as leituras do iShip, ele também era um acólito nível 3 e até carregava um artefato mágico. Eu preciso de um conjunto de equipamentos para que eu possa praticar poções de cerveja. Leilin disse sem pressa. Outro que está sonhando. E é na verdade um acólito nível 1 que quer tentar preparar poções. Você acha que é Merlin? O gordo repreendeu-o. Com licença, Merlin é meu superior e nós temos o mesmo mentor. Leilin respondeu. Então é assim. Acontece que você é aprendiz de Croft, então preparar poções neste estágio é compreensível, é compreensível. O rosto gordo parecia estar cheio de espírito. Então você é o Júnior de Merlin. Olá, eu sou Vox. O gordo se apresentou, e havia uma expressão astuta em seu rosto. Em vez de preparar uma poção, se você puder me dar algumas das poções de Merlin, darei um bom preço por elas. Claro, se eles fossem feitos pelo professor Croft, seria ainda melhor. Me desculpe. As poções do professor Croft são impossíveis. Quanto a Merlin, vou tentar. Leilin revirou os olhos, mas não o rejeitou completamente. Agora, você pode me dar uma introdução do aparelho. Oh, claro. É claro. O gordinho esfregou as mãos e colocou alguns conjuntos de aparelhos de vidro na mesa de madeira. Há tudo isso. Eles são de segunda mão, mas ainda são utilizáveis. Eu recomendo este conjunto, é de um acólito nível 3 que não queria mais. O tecido adiposo retirou um conjunto de aparelhos que incluía beckers, uma vareta de vidro, uma placa de Petri, tubos de ensaio e um conjunto de ferramentas amarelo claras. Parecia bastante completo. Leilin examinou o equipamento com as mãos. De acordo com a análise do Shipai, a qualidade desse conjunto de aparelhos era média, mas era o suficiente para ele usar. Eu vou levar este então. Quantos cristais mágicos? Perguntou Leilin. 2 pedaços. O gordo respondeu. Envolva bem para mim. Leilin entregou os 2 cristais mágicos para o gordo. Fati recebeu-os e empacotou o conjunto antes de entregá-lo a Leilin. Você tem alguma fórmula de poção elementar? Leilin colocou o pacote em suas costas e perguntou novamente. Sim. Eu tenho fórmulas para poções de força, poções hemostáticas e poções para remoção de insetos. Qual delas você quer? A poção de força. Essas eram fórmulas de poções elementares, então Leilin simplesmente escolheu uma. Dê-me um conjunto de ingredientes também.